Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Você vai curtir hoje aqui no Momento do Esporte tudo sobre a seleção brasileira, que depois da goleada imposta na Coreia do Sul 5-0, enfrenta amanhã o Japão lá em Tóquio. O time já está definido e você vai saber aqui. E também o Campeonato Brasileiro, é a 28ª rodada, com o Fluminense recebendo o Juventude no Maracanã e o Flamengo fazendo um sensacional clássico com o Botafogo na quarta-feira, com praticamente os ingressos todos vendidos. Sabe por quê? Porque o Momento do Esporte, você sabe, é credibilidade. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, no Oiapoque, é o Chuí. Abraço pro pessoal lá em Portugal, curtindo, meu amigo Jefferson Barão e sua família, né? Também lá na Espanha, meu amigo Fábio, o Marcelo, tá lá no México, o Luiz Cláudio, todo mundo curtindo o Momento do Esporte. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É o canal secundário da Napa TV. Tá ali, ó, na telinha, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não esqueça de dar o seu like. Senta o dedo aí, porque nós estamos crescendo. Isso eu devo a você, que é a razão principal da nossa existência. Vou abrir um programa falando da seleção brasileira. Seleção brasileira, depois de 2 horas de viagem, em voo fretado, já está lá em Tóquio, treinando, né, para o jogo de amanhã, segundo amistoso, fora do Brasil, né? Fez o primeiro lá na Coreia, agora lá em Seul, e agora vai jogar no estádio Ajinomoto Stadium, amanhã, às 7h30 da manhã, contra a seleção do Japão. Aí é outro departamento, é muito importante, mas muito importante mesmo esses testes que o técnico Carlo Ancelotti está fazendo. Acho que aos poucos ele está conseguindo a formação ideal para nos dar muita alegria na Copa do Mundo de 2026, que será disputada em 3 países, né? México, Canadá e Estados Unidos. E pelo que eu observei no último jogo, gostei muito do rendimento, né? Gostei muito, a seleção sem o centroavante fixo, né? Com aquele quadrado mágico, e a tendência, muitos colegas nossos, inclusive o nosso correspondente que está lá em Tóquio, está acompanhando a seleção brasileira bem pertinho, o Mário, ele vem nos passando as informações de que o técnico Carlo Ancelotti não é de mexer muito no time, né? Algumas pessoas falaram, alguns colegas nossos falaram que ele ia mexer, ia colocar o Lucas Paquetá no meio, né? Ia dar oportunidade a outros jogadores, mas eu creio que, pelo que eu conheço do Ancelotti, faz tempo, desde a época que ele era jogador, né? Então ele não é de ficar mexendo muito, ele quer encontrar a formação ideal. E pelo que eu pude perceber, né, você está curtindo o treino aí, eu acho que a única alteração, na verdade, que ele vai fazer, isso já é certo, é a entrada do Hugo, né? O Hugo Souza, goleiro do Corinthians, porque ele quer testar o Hugo Souza. O Hugo Souza vem se destacando no Campeonato Brasileiro, já vem muito bem mesmo, então ele quer testar, né? Fez o primeiro jogo com o Bento, agora vai testar o Hugo Souza. Por quê? Porque ele precisa de um terceiro goleiro, porque ele já sabe que os 2 goleiros serão o que é o titular absoluto, né? Que está machucado, todo mundo sabe, né? E o Ederson, são os 2 goleiros, né? O Alisson e o Ederson, os 2 goleiros. O Alisson é o titular absoluto, não tem para ninguém. E o Ederson, ele está precisando agora escolher o terceiro. E pelo que eu pude perceber, pelos treinos e tal, pelas informações que estão sendo passadas para nós aqui no Brasil, o Hugo Souza também vem muito bem mesmo. Eu acho que vai ser o terceiro goleiro, né? Das demais posições, ele foi bem claro e bem objetivo. A seleção não está fechada. Tem ainda, vai observar alguns jogadores ainda, né? Vai vir mais um zagueiro, da lateral esquerda ainda está aberta, a lateral direita, de repente, pode pintar o Éder Militão, que sabe jogar ali do lado direito. Agora, em março, nós já devemos ter um time definido. Temos mais 4 amistosos, né? Tem esse, depois nós vamos ter o amistoso contra o Senegal e Tunísia, aliás são 5. Aí vem
França, Croácia e Holanda. Então, aí, meu amigo, pau no burro. Aí o time é definido. Olha, a nossa seleção, se jogar o que sabe, é uma máquina. E caras novas estão pitando. Eu lembro da frase do Dunga, quando foi treinador da seleção brasileira. Ele disse o seguinte: olha, eu convoco o jogador ele tem que estar preparado para 5 minutos, para 3 minutos, para 40 minutos, para o tempo todo. Ele tem que estar preparado. Na hora que for chamado, tem que dar o seu máximo. E esse cara que vai conversar com a gente agora, ele foi chamado por quê? Pela qualidade, pelo rendimento que ele vinha apresentando do Clube de Regatas Vasco da Gama. Refiro-me a Paulo Henrique, que vai falar da emoção por ter sido chamado pela primeira vez à seleção brasileira. Fala, Paulo Henrique. O sentimento é de sonho realizado, um sonho de criança, um sonho de toda a minha família, de todo mundo que me acompanha, dos meus amigos. Todo mundo sonhou esse momento comigo. Estou realmente muito feliz. Cansado realmente, porque foi tudo muito corrido, a viagem foi muito longa, mas nada que ultrapasse o sentimento de gratidão a Deus e de alegria por estar representando a seleção. Cara, a gente havia jogado pelo Campeonato Brasileiro e depois ia até a parada, então nós tínhamos pego 2 dias de folga e eu tinha viajado. Eu saí do jogo, eu fui para o aeroporto direto e tinha ido para Santa Catarina para passar uns dias com a família, e foi quando o avião pousou lá que eu recebi a mensagem, recebi a ligação. Daí foi aquela alegria toda, aquele susto de início, né? Para avisar a minha esposa, a família que estava me esperando lá. Falou, vou ter que voltar porque eu fui convocado. Uma alegria imensa de todo mundo. E começou a correria para voltar, para buscar as coisas, enfim. Mas eu estava realmente dentro do avião na hora que eu recebi a notícia. Cara, de muita gratidão a todo mundo que pediu, a quem que eu encontrava na rua, encontrava nos lugares, falava, você merece estar na seleção, você merece estar na seleção. Então era um sinal que o trabalho vinha sendo bem feito e que eu estava aguardando a minha oportunidade. Claro que a gente nunca quer que um companheiro de profissão se machuque, se lesione, mas infelizmente todos nós estamos expostos a isso a todo momento, e aconteceu. Aí a presença do Paulo Henrique, esse cara tá voando baixo, né? Eu vou ficar muito feliz, torcedor do Vasco também, né? Porque há muito tempo que o Vasco não cede jogadores para a seleção brasileira, e agora o Paulo Henrique, cara, ele entrou no segundo tempo, entrou voando, e eu acho que ele vai ter realmente a sua oportunidade no jogo de amanhã, é claro, no segundo tempo, porque, conforme eu falei aqui na abertura do programa, né, no início do noticiário da seleção brasileira, a tendência é que o Carlo Ancelotti não mexa na equipe, exceto a entrada do Hugo Souza no gol no lugar do Bento. O Vini Malvadão, o Vini Júnior, o Malvadão, ele teve um probleminha de gripe, né? Problema leve, mas não creio que isso possa fazer com que ele fique ausente desse jogo. Ninguém quer ficar de fora. Ninguém quer ficar. Agora é o Ancelotti, gente. Agora é o cara. Técnico carismático. Ninguém quer ficar de fora. Os jogadores elogiam muito o trabalho do treinador. E a seleção já está praticamente definida. Confira aí, vai anotando aí. Olha, é o Hugo no gol, o Vitinho, o Éder Militão, o Gabriel Magalhães e o Douglas Santos. Mesmo time que jogou contra a Coreia. Meio de campo, Casemiro, Bruno Guimarães e o Rodrigo. Pode ser que de repente pinte o Lucas Paquetá, mas não creio. Se isso acontecer, isso vai ser definido no treino de agora. A seleção está treinando agora. Lá no ataque, ele tem o Estevão, o Rodrigo, o Matheus Cunha e o Vini Júnior. Vou repetir a seleção brasileira: Hugo no gol, Vitinho na lateral direita, Éder Militão e Gabriel Magalhães no miolo da zaga e Douglas Santos na lateral esquerda. Meio de campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrigo. O ataque, Vini Júnior, Matheus Cunha e Estevão. Esta é a nossa seleção que certamente, se Deus quiser, vai dar um show de bola amanhã em cima do japonês. Olha, jogo programado para as 7h30, hein? Vamos acordar cedo, porque amanhã tem show de bola lá no estádio. Olha o nome do estádio aqui, meu amigo: Ajinomoto Stadium. Caraca, meu irmão. Olha, saindo da seleção brasileira, olha, em vez de falarmos do Clube do Seu Coração.
começo falando, sabe quem? Do tricolor das Laranjeiras, do meu amigo Medeiros, lá de São Gonçalo. Não perde um momento do esporte, tá sempre ligadinho ali, liga pra mim, que hora vai entrar no ar e tal. Olha aqui, o técnico Luiz Ubeldia, que está muito bem, obrigado, no comando técnico Fluminense, apenas uma derrota, que foi para o Mirassol, também ganhar lá, vou te contar, pau com formiga. Enfrentar o Mirassol lá no Maião é uma pedreira. Ele, depois da folga aí, em razão da data FIFA, os jogadores voltaram aos treinos e ele aguarda o retorno de nada mais nada menos do que o Serna. O Serna que está servindo a sua seleção, a data FIFA se encerra amanhã, então, dependendo de como ele voltar, ele vai ser avaliado para saber se terá ou não condições de jogar contra o Juventude, né? O Fluminense enfrenta o Juventude nesta quinta-feira no Maracanã. O Fluminense precisa da vitória porque é o 7º colocado com 38 pontos. Agora, saindo do campo, vamos agora falar da parte política do clube, né? O Fluminense, na verdade, terá um final de ano com muitas decisões. Teremos a eleição, teremos a SAF, a definição da SAF, né? A perspectiva, a expectativa da vaga da Libertadores, né? A decisão aí da Copa do Brasil, que o Fluminense com certeza vai tentar conquistar esse título, é muito importante, né? São decisões dentro e fora de campo. A expectativa, você sabe, é muito grande mesmo. Vamos saber aí quem será o novo presidente do Fluminense, né? Muitos candidatos já estão lançando as suas fichas e vamos aguardar aí, né, a segunda quinzena de novembro, a eleição. Eu acho que o Fluminense está arrumadinho. Quem assumir o Fluminense vai encontrar um time campeão de Libertadores, campeão estadual, vai encontrar um time pronto, né? É bem verdade que o Fluminense não teve um bom ano de 2025, né? O Renato Gaúcho deixou o time mais ou menos, teve uma boa participação no Mundial de Clubes, foi o melhor brasileiro, mas na verdade não teve uma boa participação. Está na 7ª colocação, mas pode ainda conquistar a vaga da Libertadores, né? Pode ser campeão da Copa do Brasil. Então muitas coisas vão acontecer, né? Então, dependendo da chegada do Serna, eu acho que o time mais ou menos que o Zubeldia deve colocar em campo é esse aqui que eu vou falar para vocês. É o Fábio no gol, né? Ali atrás não deve mudar muito, né? Não vai mudar muito, todo mundo sabe. Samuel Xavier, com o Thiago Silva, com o Freitas e o René, o meio de campo com o Martinelli, o Hércules e o Acosta. Esse cara tá jogando barbaridade, não é brincadeira não. Grande contratação. E lá na frente o Serna, se não der pro Serna, o Keno acho que tá machucado, mas o John Kennedy pode entrar ali na meiuca, você vai guardar com o Serna, eu acho que o Serna vai jogar. E do outro lado o Canóbio, não foge muito disso não. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo que tem uma pedreira, né? Primeira decisão do técnico Felipe Luiz, né, interna, ele resolveu poupar alguns jogadores, principalmente esses jogadores que vêm jogando direto, né? O time já está bem fisicamente, tecnicamente, então ele deu a folga neste domingo para esses atletas que estão treinando direto, né, estão bem, e deixou aqueles que estão voltando de algum tipo de problema, alguma contusão, alguma coisa assim, como no caso do Pulgar, que está voltando, já voltou aos treinos, né, está sendo avaliado, já está treinando com os companheiros, o próprio Saúl, né, o Jorginho. Esses jogadores treinaram normalmente no domingo. Hoje, treino forte para esse jogo contra o Botafogo, que na minha opinião é o jogo que vai decidir a sorte do Flamengo, né? Se vai ou se fica, né? É a 28ª rodada, portanto, depois teremos, são 38 rodadas, então teremos mais 9 rodadas depois dessa. Realmente a coisa vai ficar complicada, né? 9 rodadas 28 com as 2, 30, 10 rodadas. Então, o Flamengo tem um jogo a menos, é um jogo contra o Sport, né? Aliás, na quarta-feira a gente vai falar amplamente sobre esse jogo contra o Sport, que foi vendido por o jogo mais bem pago do Brasileirão em todos os tempos. 3 bilhões
O empresário comprou esse jogo, a chiadeira lá dos torcedores do esporte, que levou para a arena. O jogo ia ser na Ilha do Retiro, o jogo vai ser jogado na arena só em novembro. Bom, vamos falar aqui do Brasileirão, desse jogo de quarta-feira, né? Há uma possibilidade, né, de, depois desse jogo contra o Botafogo, talvez até já para o jogo contra o Palmeiras, o Felipe Luiz mude o esquema tático, né, em função da recuperação do Pulgar. O Pulgar não deve ser relacionado para o jogo com o Botafogo, que é uma grama sintética, mas para os próximos jogos, com a recuperação do Pulgar, que no entender do técnico Felipe Luiz, é um jogador importantíssimo, né? Aquele ladrão de bola, e sabe jogar, chuta bem de fora da área. Então é pensamento dele formar uma trinca ali com o Pulgar, o Jorginho, são dois jogadores importantes, e o Saul, com a Arrascaeta mais solto na frente. Lá para frente, meu amigo, não me pergunte, porque aí só a cabeça do Felipe Luiz. Não serão em todos os jogos. Alguns jogos que ele deve mudar esse esquema tático, dependendo do adversário. Então, repito, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem esse jogo importantíssimo, mais importantíssimo mesmo, contra o Botafogo. Era o Engenhão. E o Flamengo precisa, até o empate não é bom, porque o Palmeiras botou lá na frente. Está com os mesmos números de jogos do Flamengo, 26, e está com 58 pontos, o Flamengo com 55. Então, lugar de rubro-negro é no Engenhão, quarta-feira, todo mundo lá, jogo programado para as 21h30. Olha, chegamos ao final do Momento do Esporte. Daqui a pouco a gente vai ter aí a segunda parte, falando do Botafogo, do Vasco, né? O Botafogo que vai enfrentar o Flamengo, o Vasco que vai jogar fora, enfim. Muitas notícias virão daqui a pouco na segunda parte do Momento do Esporte aqui na Napa TV e na TV Universidade. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Você não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o crescimento do nosso programa. Tchau, até daqui a pouco.